Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, aumentou os 591 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Você que gosta do conteúdo do canal, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, da independência, da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição Cidadã de 1988, da forma como nós desenvolvemos as entrevistas, sempre de uma forma plural, democrática, no campo, evidentemente, das instituições, daqueles que defendem o Estado Democrático de Direito. Aqui, nazifascistas estão excluídos, evidentemente, de participação nesse espaço. Se você gosta desse conteúdo e sempre propositivo, combativo e acreditando que nós vamos virar essa triste página da história do Brasil, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, hoje acabamos de postar a entrevista com o excelente senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. Entrevista dura, firme, de alguém que está na linha de frente do combate à Covid-19, tem feito de tudo, né, para que o governo haja, funções que não seriam, vale lembrar, do Senado Federal, mas do Executivo Federal, mas tendo em vista que nós temos um assassino, um genocida na presidência da República, o Senado Federal e o senador Randolfo Rodrigues têm um papel muito importante nessa questão de ação, de pressão, de articulação, inclusive internacional. Assisto, é a última entrevista que nós postamos. E temos uma série delas que já estão organizadas agora para a próxima semana. Lembro que no Twitter é Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursosdovila.com.br. As notícias, claro, sobre a pandemia continuam muito tristes, né? Quando você lê relatos de histórias de familiares que perderam, de profissionais que estão na linha de frente desse combate nos hospitais, é terrível. É impossível não ficar sensibilizado, emocionado com tudo isso. Só um psicopata, um assassino, um genocida como Jair Bolsonaro não tem nenhum problema em relação a isso. Eu acho que com ele está mais que claro, é impossível nós encontrarmos uma saída. Por quê? Porque tudo indica que a pandemia, infelizmente, não dizemos isso com nenhuma satisfação, muito pelo contrário, mas ela deve se estender no ritmo, tendo em vista que o governo sabota de forma planejada, daí que é genocídio, isso vai percorrer o ano. Nós vamos adentrar o segundo semestre de 2021 com essa situação. Não teremos condições de fazer o que é indispensável, que é uma campanha de vacinação em massa. Não é que o Brasil não tem condições para isso. O Brasil tem know-how, expertise, tem técnicos competentes, tem experiência, porém, o governo federal, tendo um assassino à frente da presidência da República, um genocida, né, que conspira contra a saúde pública de 212 milhões de brasileiros, impede, cria todos os obstáculos possíveis. E insisto, não adianta dar uma de Dr. Pangloss, nem o Dr. Pangloss, célebre personagem de Voltaire, né, ou conversando com o Bolsonaro, se pudesse fazê-lo, seria otimista, porque não é possível. Ele fez uma palhaçada ontem, né, em Brasília, indo a Ceilândia, lá em Chaparral, que é uma favela, uma comunidade, a denominação que vocês queiram dar hoje, aquilo, e apareceu de máscara só para fazer uma representação. Eu pergunto a você, qual é o objetivo daquilo? O que aquilo constrói? Ele deveria estar visitando um hospital de campanha, um centro de pesquisa, fazendo naquele momento uma reunião com os governadores de estado, junto com o ministro da Saúde, que até hoje não tomou posse, provavelmente tomará posse só na terça-feira, mas veja a loucura desse assassino. Ele foi a Chaparral, Ceilândia, Distrito Federal. Fazer o quê? O que significa? Olha as consequências do fique em casa. Passou rapidamente por lá, cumprimentou, claro, umas pobres pessoas que estavam sem máscara, veja como ele conspira contra a saúde pública dos brasileiros, e voltou para o Palácio da Alvorada e nada mais fez, porque ele é um ladrão, ele é um vagabundo, ele não trabalha. Então, a situação que nós temos hoje é essa, e nós não devemos economizar denominações sobre ele.
porque ele está matando, e essa semana vai completar por volta do dia 24, mais ou menos 25 de março, né, o aniversário da Constituição de 1824, vai completar 300 mil mortos. Esse homem tem as mãos sujas de sangue. Esse homem tem as mãos sujas de sangue. Então, quando você acompanha aqui, vai vendo todas as notícias. Eu passei por todos os jornais, passei pelas revistas, portais, blogs. É uma situação desesperadora. Só aqueles que venderam a sua honra, o seu caráter, que já tinha pouco, e pouca honra também, e se transformaram em gargantas de aluguel do genocida, é que pode dizer que a situação está confortável. Adorei essa definição, né, que eu até citei ontem, de um deputado. Está confortável a situação no Brasil. O Brasil hoje é um país isolado, aqui na América do Sul, né, isolado, e isolado internacionalmente, no conjunto dos principais países do mundo. Ninguém quer saber do Brasil. Então, se você, por uma razão familiar ou de turismo agora é um pouco difícil, uma razão comercial, queira sair do Brasil para visitar outros, não tem jeito. Hoje virou um país pestilento. O Brasil é o epicentro da pandemia. Poderia não sê-lo se não tivesse na presidência um assassino, que é o Jair Bolsonaro. Agora, a questão que se coloca, eu insisto, é se adianta só isolar o Jair Bolsonaro e tomando as atitudes necessárias que o Senado está fazendo, quando provocado no campo jurídico, o Supremo Tribunal Federal também está fazendo, ou os governadores e prefeitos. Adianta fingir que ele não existe? Parece quando a gente jogava isso, há muito tempo atrás, quando criança, futebol, e aí tinha alguém que era café com leite. Né? Tinha o tal café com leite, que a gente punha lá, tal, porque ainda era muito pequeno, estava aprendendo a jogar futebol, era o café com leite. Nós não podemos transformar o Jair Bolsonaro no café com leite de agora. Isso é um verdadeiro absurdo. Ele é o presidente da República. Se ele não cumpre as suas atribuições constitucionais, o que deve ser feito? Uma coisa muito simples, é um impeachment, né? É atacá-lo diariamente. Esse homem coloca em risco a nacionalidade. Porque lembre-se o seguinte, não só você tem uma destruição econômica terrível, nós não conseguiremos nos recuperar dessa tragédia até metade dessa década. Ou seja, se a anterior, a década que terminou 31 de dezembro, foi perdida, nós já estamos perdendo 5 anos, um lustro dessa década que estamos vivendo agora. A situação é preocupante, é gravíssima. Né? E nós temos de enfrentar rapidamente tudo isso, porque não pensa que é num passe de mágica que é uma recuperação econômica, não haverá. Por outro lado, se nós olharmos o trauma da sociedade brasileira, que nós vamos ter de estudar isso, que representou 2020, que está representando 2021. Há um trauma na sociedade sobre tudo isso, ou não? Há um trauma nas famílias, e serão 300 mil famílias na metade dessa semana que está entrando, e poderão ser, se continuar nesse ritmo, nesse semestre, 500 mil, meio milhão. Né? O que vai acontecer? E aqueles que foram infectados, mas se curaram, muitos vão levar sequelas por toda a vida. Por toda a vida. Perceba o número de questões fundamentais para o nosso futuro que não pode ficar nas mãos de um assassino, de um genocida, de um homem que conspira, que desvia dinheiro público, que organiza quadrilha, que lava o dinheiro. Só há 3 crimes. Peculato, que é o desvio de dinheiro público, que tem um nome ameno, até macunaímico, né, de rachadinha. Ele é ladrão de dinheiro público. Use o inha, diminui, né? Igual bandido no Brasil termina em Fernandinho, uma coisa que, por sinal, fala melhor que ele, né? O Fernandinho Beiramar, mas não. A questão desse indivíduo, desse elemento, que ele não é um cidadão, um elemento, no sentido, como se falava na linguagem vulgar policial de anos atrás, ele não tem condições de liderar. Se não tem condições de liderar agora o enfrentamento da Covid-19, como é que esse homem, esse cidadão, esse genocida, esse ladrão, né, esse assassino, ladrão foi uma denominação muito bem dada pelo senador Rodolfo Rodrigues, a expressão que ele usou está na entrevista, assistam, né, que é o peculato, ele está se referindo ao desvio de dinheiro público que está comprovado,
né? Se isso ainda não foi julgado, são outros 500, aí deve ser outras razões que não é o tema do nosso encontro de hoje. A questão que se coloca é que ele não está enfrentando a pandemia agora e não tem condições de fazer um trabalho de reconstrução. Nesse momento, nós precisamos de um líder que una. Ele divide de um líder que conheça a ciência, ele nada conhece, ele é um beócio, de um líder que explique à população a necessidade da vacina e de todas as medidas recomendadas pelas autoridades brasileiras e mundiais em relação ao Covid-19. Ele faz o contrário, sistematicamente. Né? Ele chegou há dias atrás, lembra-se, nós comentamos aqui, a dizer que o último tabu a cair era a utilização de máscara. E o Brasil não reage. Que elite é essa que silencia? Em troca de quê? E quando eu falo elite, eu estou falando elite no sentido sociológico. No sentido sociológico. Para mim, a elite empresarial brasileira não é o Tocha, não é o Zé Carioca. Claro que não. Eu estou falando as pessoas responsáveis por milhares e milhares de empregos, que têm as conexões internacionais, são empresas que têm décadas ou até seculares, que têm grandes responsabilidades no seu trabalho. Eu não estou falando de pessoas caricatas, de palhaços, como o Zé Carioca ou Tocha. Não. Ou daqueles que financiaram a rede de fake news, que até hoje a Polícia Federal precisa ver que resultado chegou, porque até eu sei como que a Polícia Federal não sabe, né? Mas inquérito que está sob responsabilidade, ainda bem, do ministro Alexandre de Moraes, e é necessário investigar tudo isso. Por isso que há muitos ataques em relação ao ministro Alexandre de Moraes, porque está sendo investigada a rede de fake news. E que vai chegar, o fio termina no gabinete do ódio, no Palácio do Planalto, ao lado do gabinete de Jair Bolsonaro, porque quem organiza tudo aquilo é ele, o criminoso maior da República, Bolsonaro, é ele, com dinheiro público. Tem lá mais de uma dúzia de pessoas com dinheiro público, meu, seu, nosso. Então, quando eu fico vendo todo o noticiário do dia, e fico analisando, eu falo assim, meu Deus do céu, né? Eu estava vendo o artigo do Dr. Mendonça de Barros, né? José Roberto Mendonça de Barros. Ele, inclusive, já foi entrevistado no nosso canal, brilhante economista. Ele estava dizendo, olha, que o mundo deve crescer esse ano 5,5%, crescimento positivo do PIB. Ele acha, dentro da estimativa da sua consultoria, que o Brasil deve crescer, mas menos do que imaginavam outras consultorias, 2,6%, mas vai depender do que ocorrerá daqui para frente. Ou seja, 2,6% é menos da metade do crescimento mundial, menos da metade do crescimento. E eu acho, com toda a licença ao doutor Mendonça de Barros, que ele está sendo muito otimista, porque a permanência do vírus e o não enfrentamento vai estender a pandemia por todo o ano. E sem vacinação em massa, não há recuperação econômica. Não há recuperação econômica. E pior, nós teremos a tragédia sanitária, a tragédia de vidas, o desastre econômico e vai ter uma explosão social. Vai ter, porque vai chegar uma hora que ninguém aguenta mais. Esse auxílio emergencial que foi votado é uma piada, ninguém leva isso a sério. É um auxílio ridículo. Você acha que isso vai resolver a vida de R$150 de uma família? Vocês imaginaram? Eu não estou falando isso para o Bolsonaro, porque ele nem tem família, ele tem uma quadrilha. Ele sempre sobreviveu mamando nas tetas do Estado, desviando o dinheiro público desde quando era vereador, e colocou a mulher 01, como ele fala, a mulher 02 e os filhos 01, 02, 03 na política para passar a mão em dinheiro público. Peculato é uma forma leve, porque ele tinha uma quadrilha, eram dezenas de pessoas, e está comprovado, eu estava lendo no UOL essa semana, o sujeito recebeu R$150 mil e sacou em dinheiro 132 mil. Claro, passou para Flávio. Quem é Flávio Bolsonaro? Quem é Carlos? Quem é Bananinha? Não são nada, são extensões do pai. Agora, terrível ser filho do Bolsonaro. Você imagina ser filho de um psicopata, de um genocida, de um assassino, do homem que tem as mãos sujas de sangue de 300 mil brasileiros? Não é fácil, eu tenho até dó deles, dó. Né? O Bananinha, lembra, o Bananinha foi humilhado, o Bananinha foi entrevistado em dezembro do ano passado para o seu canal. O Bananinha é o Eduardo, o nome não é dado por mim, mas pelo general Mourão, é um epíteto, né? Bananinha. O Bananinha falou, ele perguntou ao Bolsonaro, quantos você teve? Ele falou, acho que 1 milhão e começou, não, você teve um.
ou seja, quero o seu, os outros, todos os seus votos são meus. Isso deve ter sido essa humilhação desde quando eles nasceram, né? Quer dizer, nasceram numa família doente, com um pai psicopata, né? Um psicopata, né, que sempre viveu de desviar dinheiro público e com relação... Quais as referências morais que os filhos do Bolsonaro tiveram? O submundo carioca do crime. O submundo carioca do crime do qual o pai se relacionava. Rony Lessa, seu vizinho, no condomínio da Barra da Tijuca, vizinho, o assassino de Marielle Franco. Esse capitão Adriano, expulso da PM do Rio, né, que morreu estranhamente na Bahia, os últimos tiros estavam ao metro, estranho, né? Cadê os 13 celulares? Cadê a segunda esposa do Adriano? Sumiram, né? A primeira foi empregada pelo Flávio. Quer dizer, Jair Bolsonaro era íntimo do chefe de uma organização criminosa que tinha uma denominação bem brasileira, Escritório do Crime. Eles cresceram tendo essas referências morais. Portanto, se os três são o que são, não é por acaso, porque tem um pai assassino, um pai genocida, um pai psicopata, um pai que está destruindo o nosso país agora. Se ele está destruindo a família dele, claro, é lamentável, né? Mas é uma questão que da esfera privada. O que nós temos que pensar é na esfera pública. Esse homem está destruindo o nosso país. A questão é que nós temos de enfrentá-lo, enfrentar com os nossos instrumentos, que é a Constituição, que é o ordenamento legal, é a mobilização da sociedade. Não adianta dar uma de Cândido, né? Não vai resolver o problema. Não há condições de diálogo com um psicopata genocida, um homem que tem as mãos sujas de sangue e que não tem nenhum problema em relação a isso. Olha como ele fez a substituição do Pazuello. Por que está demorando para tomar posse o ministro da Saúde, de acordo com informações divulgadas nos últimos dias? Porque ele quer colocar o Pazuello num cargo do Palácio do Planalto. Elogiou o excelente trabalho, disse na quinta-noite, o excelente trabalho do Pazuello. Quer dizer, você tem possibilidade de negociar? Insisto, há um caminho de Damasco para Jair Bolsonaro? Não. Portanto, só há uma saída, um enfrentamento político, não há outro. Não outro. Isso elimina o combate à Covid-19? Não. A atuação no parlamento de deputados federais, senadores, tem de ser constante, de cobrança do governo federal, assim como dos governadores e prefeitos, né? Isso, uma coisa não retira poder de fogo de outra, de mobilização de outra. Você continua, auxílio emergencial 1, auxílio emergencial de fato, medidas para proteger micros, pequenos e médios empreendedores, você vai desenvolvendo todas essas lutas. Paralelamente, a questão do impeachment. Mas o Arthur Lira, o que é muito provável, entende? Não vai, porque a admissibilidade parte segundo a interpretação que se tem, que não é a minha, mas a interpretação dada em 1992 e em 2016 é que o presidente da Câmara, só ele, vamos para uma linguagem mais vulgar, é que aceita ou não o pedido de impeachment. Aí vai abrir uma comissão. A admissibilidade é isso, de forma monocrática. Não é a minha interpretação. A minha interpretação é de que cabe ao plenário da Câmara dos Deputados, de forma soberana, aceitar ou não o pedido, e aí constitui-se uma comissão. E segue-se o trâmite, que é bastante conhecido, que foi reproduzido recentemente em 2016. Né? Mas o Centrão tem aquela velha história, já tantos falaram, chora no caso do falecimento lá de um apoio de alguém que eles tivesse aliança política, carrega o caixão, mas não entram na cova. Né? Em suma, eles não vão ficar com esse governo numa crise sanitária como está, e cada vez mais grave, e nós vamos chegar a 300 mil mortos essa semana que está entrando, né? Numa crise econômica terrível, sem perspectiva a curto e médio prazo de solução das duas, da crise sanitária e da crise econômica, com reflexo direto no processo eleitoral, claro, de 2022. Imaginar que o Centrão vai estar com o Bolsonaro numa situação dessa? Claro que não. E agora já estão dizendo algo que eu já cantei a bola aqui há semanas nesse espaço, que essa história de que ele estaria no segundo turno em diferentes cenários eleitorais em outubro de 22 era uma bobagem, que era uma falácia, não era? Era. Falei tantas vezes, agora já estão falando isso, né? Mas aqui já foi cantada a bola, porque você tem de saber traçar tendências, entender o processo histórico, o que pode ocorrer, e nós mostramos tudo o que poderia ocorrer. Lembra-se que ele era popular?
Nós falamos que não, e as pesquisas de popularidade têm demonstrado isso. A última, então, foi devastadora. E associamos aquele momento muito curto no tempo de popularidade ao auxílio emergencial advogado pela Câmara, não por ele. Lembra? E lembra, não custa relembrar, porque a gente precisa bater nessa tecla. E usei até, brincando, uma leitura, O Efeito Marcela, lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Disse que, eleitoralmente, os seus candidatos que seriam vitoriosos em novembro do ano passado, eu falei que não ia acontecer nada disso. Qual foi o resultado eleitoral de novembro? Né? Exatamente o que eu tinha dito. Ele perdeu nos principais colégios eleitorais, foi fragorosamente derrotado. Alguns falavam que teria uma recuperação econômica e dizia um empresário patético, um jeito ridículo, fica correndo para cima e para baixo, um bobo, né? Mas esperto, disse em novembro que nesse ano de 2021 o Brasil assombrou o mundo com a recuperação econômica, e todos falando do Paulo Guedes. Agora todo mundo está dizendo que ele é falastrão, só que o primeiro que disse que ele era falastrão foi nesse espaço. Falastrão, Pacheco, lembra das creolas e tal? Agora todo mundo está dizendo isso. Então, também a questão da equipe econômica tal, também não iria. Em suma, ele está absolutamente isolado. Isolado. Ele vai ainda ter uma carta importante, que é nomear em junho o substituto do ministro Marco Aurélio, que tem uns 75 anos, tem expulsória e tal. Né? Portanto, temos aí há cerca de 3 meses disso daí. Vai ser o seu último momento, porque a tendência é acabarmos o mês de março nessa tragédia, temos um mês de abril difícil, porque as medidas tomadas corretamente por prefeitos e governadores, né? Agora, não é um lockdown propriamente dito, mas são medidas que dificultam, né, que para intensificar o distanciamento social, com todas as explicações que vocês já estão cansados de saber, os efeitos não serão imediatos, são coisas que vai ter na segunda quinzena de abril ou na primeira quinzena de maio. Então, teremos um número de mortes cada vez maior, e não temos as vacinas. Agora, estava acabando lendo no UOL que a Índia já sinalizou que aquela entrega que faria já não fará. Né? Ou seja, aquelas vacinas da Pfizer, que foram oferecidas em agosto do ano passado, 70 milhões, e mais os obstáculos que ele fez de tudo para sabotar a Coronavac e Butantan, se nós tivéssemos essas duas, nós já estaríamos vacinando desde novembro do ano passado. Portanto, há quase 5 meses. Quantas vidas teriam sido salvas? Por isso que não é exagero dizer que ele tem as mãos sujas de sangue. E quem faz isso de forma planejada é um genocida. Ele é um genocida, porque ele planejou, ele sabia e tinha conhecimento das consequências da sua ação. E ele fez ação porque ele partia do pressuposto, ele é tão louco, desequilibrado, esse assassino chamado Jair Bolsonaro, que alguém deve ter cantado a bola para ele pelo WhatsApp, porque ele se informa em 2 minutinhos, porque ele tem problemas cognitivos gravíssimos, que se tivesse a imunização de rebanho de 70% sem vacina, estaria resolvido o problema. Ele falou, então vamos deixar contaminar, né? 70% da população não precisa de máscara, não precisa de vacina, nem daquele spray. Cadê o spray mágico, né? O spray milagroso de Israel? Não precisa de nada daquilo, que tudo vai estar resolvido. Então não precisa de distanciamento, nem fechar comércio, nada. E isso é um negacionista, deve ser um idiota aí que falou isso para ele, e ele, dentro das suas limitações, é um beócio, é um parvo, um obtuso, né? Tantas vezes já disse isso há meses e meses e meses, e incorporou isso com uma visão científica. E ele disserta sobre remédios, e eu não entendo como é que os médicos ficam calados. Ele receita. Se alguém chegar na televisão, for começar a receitar aqui, eu vou ser acionado na justiça, pelas instâncias médicas. Por que o Bolsonaro pode receitar e não acontece nada há mais de 1 ano? Não é uma boa pergunta? É uma pergunta, como diria Roberto Avalone. Ponto de interrogação. Por que ele pode ou não? Ou você não pode fazer isso? Por que ele pode? O artigo 5º, a cabeça do artigo caput, quer dizer que todos os brasileiros, diz a nossa Constituição, que ele nunca leu, né? Eu sempre insisto, diz ela, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Né? Mas parece que isso não existe, ele é diferente que nós. Então, o cenário, e o domingo reforça isso, e vamos começar uma semana muito difícil, que ele vai continuar conspirando contra a saúde pública, ele vai lutar pela morte de brasileiros. Hoje de cada 4 que morrem no mundo, 1 é no Brasil. Nós temos morte, depende das estatísticas, aqui no Brasil, a cada 45 segundos.
cada 45 segundos, quer dizer, nesse nosso encontro de hoje, infelizmente, nesse período, nessa nossa breve conversa, você teve quase 50 mortos. Sim, gente morrendo por falta de oxigênio, e ele simulando a morte de oxigênio na quinta noite. Eu contei aqui na live de ontem, né? Ele fazendo... Aí a pessoa chega, ele acha isso engraçado, ao lado de um cidadão que o Lombroso, Cesare Lombroso, gostaria muito de estudá-lo. Um cidadão, né? Ele comemorou suicídio, e não uma vez, duas. Ele comemora mortes. É possível ter diálogo republicano com um assassino? Não. E ele sabe, ele tem a consciência de que ele vai terminar na cadeia. Ele não tem dor, assim, em relação às mortes, ele não está nem aí, ele dorme tranquilo, sempre espalhando revólveres pela casa. Ele diz que tem revólver embaixo do travesseiro, né? Ele tem, parece, 4, 5, 6 pistolas espalhadas pela casa, lá pelo palácio, a nossa casa, na verdade, aquele um próprio da União, no Palácio da Alvorada, né? Mas ele sabe que vai terminar na cadeia. Ele vai terminar em Bangu 8, preso. Ele vai sair, e a justiça vai acioná-lo. Aqui, não Iaia ou São José, aqui. Ele vai terminar na cadeia. Tem as rachadinhas, tudo isso, que é roubo, ele é ladrão nesse sentido, que é desvio de dinheiro público, peculato, mas tem as mortes, isso não vai ficar assim. Eu tenho certeza que a justiça vai entrar em campo, que nos brilhantes advogados brasileiros, e temos brilhantes advogados, vão acioná-lo. Ele vai terminar na cadeia. Portanto, é uma luta contra o tempo, porque ele vai melar o processo eleitoral de 22. Ele vai tentar criar a guerra civil. O sonho dele é matar brasileiros. Nós temos um assassino na presidência. Lembra quando ele falava que precisa ter uma guerra civil para matar 30 mil? Disse isso. Tem comprovado. Ele já matou 300 mil, 10 vezes mais. A pergunta é, nós vamos continuá-lo, deixar matar quantos mais? 10 vezes mais? Com 300 mil? 11, 12, 15? O quê? Até quando seremos lembrando Aristides Lobo naquela sexta-feira de 15 de novembro de 1889? Pegando Aristides Lobo. Até quando assistiremos bestializados a maior tragédia sanitária da história brasileira? Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 591 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, né? Indique a uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar aquele sininho que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas postamos, olha, a excelente e corajosa entrevista do senador Randolfo Rodrigues pelo Amapá, uma liderança nacional que está tendo um papel, mais uma vez, na sua atuação parlamentar, é um brilhante parlamentar, agora em relação à questão da Covid-19. Assistam a entrevista, uma entrevista corajosa, e esse drama, essa angústia que todos nós sentimos. Só os nazifascistas, bolsonaristas e o genocida, né, é que não tem angústia, eles estão absolutamente tranquilos, mas todas as pessoas, né, que têm sentimentos e que têm responsabilidade em relação ao nosso país, estão, claro, angustiados. Assistem a entrevista, nós temos mais 100 entrevistas no nosso canal. No Twitter, para me seguir é Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e nos cursos www.cursodovila.com.br. Lá tem os 3 cursos, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Nós vamos nos encontrar amanhã, sempre com a perspectiva que vivemos um momento dramático, extremamente difícil. Temos de entender esse momento, traçar as tendências para que possamos agir politicamente, como na esfera da cidadania, da Constituição de 1988, e saber que nós vamos virar essa página. Nós vamos sair dessa crise. O Brasil é muito maior do que a crise, mas temos a responsabilidade minha, sua, nossa, de colocar no banco dos réus todos aqueles que, a começar pelo criminoso Bolsonaro, todos aqueles que colocaram o Brasil nessa situação terrível, a pior da história do Brasil republicano. Nos encontramos amanhã. Até!